Muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga, que Deus abençoe a tua vida neste dia de hoje. Eu sou seu amigo, Pastor Valdo Figueiredo, e esse é o programa Mudança de Vida. Eu louvo a Deus por mais esse programa e por mais esta rica oportunidade em poder falar do amor de Deus, poder falar das grandezas do Senhor. Quero mandar o meu forte abraço a todos os nossos irmãos que ontem compareceram no culto na nossa igreja Renovar de Jandaia do Sul. Irmãos que ontem às 19 horas e 30 minutinhos estiveram junto comigo, com a minha esposa, a pastora Fátima Figueiredo, louvando a Deus, cultuando ao Senhor, ouvindo uma palavra, recebendo uma oração. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos que ontem estiveram conosco em Jandaia e também os nossos irmãos que estiveram lá no João Paulo, em Apucarana. Bispo Isaac Souza esteve conduzindo uma reunião abençoada, uma igreja que eu conheço, uma igreja muito aconchegante, com irmãos abençoados, que eu estendo o meu abraço aqui a todos os nossos irmãos da nossa igreja Renovar, lá de Apucarana, do bairro João Paulo. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. E hoje tem mais. Logo mais, às 14 horas e às 19 horas e 30 minutinhos, na Avenida Amazonas 2220, nós temos a Quarta de Poder, que você pode estar comparecendo na sede da CCI Renovar, ouvindo uma palavra e recebendo uma oração para Deus abençoar a tua vida. Estendo o meu abraço também para algumas pessoas mais do que especial, amadas. Pessoas que estão na Itália, pessoas que eu e a minha esposa amamos muito. Começando pela missionária Cristiane. Deus abençoe a tua vida, missionária, que nós sabemos o que a Itália está passando por conta do Covid-19. É triste, né? A igreja ela está totalmente fechada e com previsão de reabertura apenas no mês de setembro. Mas eu sei que há um Deus que ele tem tudo sob controle. Nada vai sair ou fugir do controle do Senhor. E o meu abraço também à nossa irmã Silvia, missionária Silvia. Deus abençoe a tua vida, uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, uma mulher que nós amamos de todo o nosso coração. E evidentemente a nossa netinha linda, a minha netinha, a netinha da minha esposa, a pastora Fátima, a Esther, que está lutando para baixar o aplicativo da Motivasat, para que lá em Bolonha, na Itália, ela também esteja acompanhando a programação da Motivasat aqui do Brasil. Meu amor, vovô te ama, a vovó te ama, Deus abençoe a tua vida, você é uma moça de Deus, uma menina de Deus, você sabe que o vovô e a vovó te ama demais da conta. Então que Deus abençoe a tua vida, viu, meu amor? E também a todos os nossos, você que já está aí online, você que já está acompanhando o programa desta manhã de quarta-feira, Mudança de Vida, na sua 6ª edição. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E como sempre nós falamos, vai compartilhando, compartilhe pelo Facebook. Quer interagir conosco, manda a tua mensagem, o teu alô, o teu bom dia, manda o teu joinha, o teu coraçãozinho. Quer interagir conosco pelo WhatsApp? Você pode também estar nos mandando uma mensagem pelo WhatsApp. Quer endereço de alguma igreja? Quer horários das nossas reuniões? Mande uma mensagem pelo WhatsApp. Anota aí o telefone, o WhatsApp da Motivação. É 44 e o telefone é 998976833. Repetindo, DDD 44 998976833. Manda uma mensagem, manda um alô, manda um bom dia. Quer que oremos por alguém da tua família, amigo, vizinho? Manda aí o nome dessa pessoa. Não esqueça sempre, deixa o seu nome e o lugar aonde você está, porque no final do programa eu vou estar respondendo todos os irmãos, eu vou dar um feedback, um bom dia, a paz do Senhor, enfim, porque eu quero que esse programa não somente cresça, mas eu quero que ele alcance vidas, eu quero que ele se torne um canal de bênção para a vida dos irmãos, para a vida de todas as pessoas, porque eu não estou fazendo um programa apenas para a igreja, não estou fazendo um programa apenas para crente, para cristão, eu estou fazendo um programa para o ser humano, para pessoas. Então, independente da denominação, do dogma, independente se essa pessoa professa alguma fé ou não, manda o link, compartilha com ela,
Avisa que esse programa tem por objetivo ensinar pessoas a mudar o seu comportamento, a mudar a sua vida, a ter uma vida mais agradável, uma vida mais abençoada. E mediante tudo isso que nós estamos enfrentando, o que nós mais precisamos de hoje é de uma palavra de conforto, é de uma palavra de ânimo, é de uma palavra de encorajamento, é uma palavra que nos coloque para cima, que nos reanime, que nos encha de alegria, que nos encha de paz, de conforto, para nós podermos dia após dia viver e enfrentar os desafios que a vida nos propõe, superá-las e vencê-las. Então esteja comigo nessa horinha, vai aí, eu estou gastando esses minutos para que você comece a compartilhar este vídeo, esse programa pelo Facebook, para que você comece a marcar aí os teus amigos, porque hoje eu quero tratar de um assunto falando de uma pessoa muito conhecida na Bíblia, e eu vou mostrar 3 fases da vida desse homem. Eu tenho certeza que uma delas alguém vai se identificar. E no momento que eu estiver abordando sobre esse assunto, eu quero falar das 3 fases da vida de Saul, o rei Saul. Na medida que nós estivemos aqui discorrendo sobre a vida de Saul, sobre o comportamento, sobre a mentalidade, sobre o posicionamento dele, mediante as situações, a circunstância, eu quero que você de repente está lembrando de alguém. Você fala, olha, ele vai falar de 3 fases da vida de Saul. Não vou falar apenas do rei, eu vou falar do homem, eu vou falar do ser humano. E é o que eu estou falando. De repente, você ou algum amigo, ou algum conhecido, ele vai se identificar com alguma dessas fases da vida de Saul. Então, vai aí compartilhando, porque eu tenho certeza absoluta que esse programa de hoje, ele vai ser uma bênção na tua vida. Ele vai falar com você, ele vai te dar um impulso para que você reaja, para que você mude, para que tuas ações, teu comportamento, a tua mentalidade, ela mude e mude para melhor. E eu tenho certeza que Deus ele não somente tem algo para nossas vidas nesse dia de hoje, mas eu disse numa certa ocasião e faço questão de repetir. Quando o evangelho ele confronta a vida de um homem, de uma pessoa, é porque o evangelho está nos convidando a essa mudança. Eu vou repetir. Quando o evangelho vai de encontro à nossa vida, quando o evangelho ele denuncia o nosso pecado, quando o evangelho ele nos convida a mudar o nosso comportamento, a nossa mentalidade, as nossas ações e atitudes, é porque o evangelho ele está querendo que nós mudemos para melhor. Então, se a palavra ela está te confrontando, se a palavra ela está indo de encontro a exatamente aquilo que você esteja fazendo, então é ele que está te convidando a mudar. É o próprio Jesus que está dizendo, essa área da tua vida, ela precisa mudar, ela precisa melhorar. E recebendo esse convite, o que nós precisamos fazer? Precisamos apenas mudar, acatar, obedecer. E então, meu irmão e minha irmã, aí nós viveremos a bênção do eterno. E eu quero que esse culto, que este programa, não deixa de ser um culto, mas que esse programa ele seja uma bênção na tua vida. Espere em Deus, que lá na Itália também a missionária Silvia, a missionária Cristiane e a minha netinha amada a Esther possa estar conseguindo ouvir e também compartilhar o programa Mudança de Vida na sua 6ª edição desta manhã de quarta-feira. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, vamos falar um pouquinho da vida de Saul, vamos ver um pouquinho sobre a vida desse homem. Eu quero falar de 3 fases da vida de Saul. E a primeira fase que eu quero falar da vida dele, eu coloquei essa fase como a fase de uma pessoa pacata, cuidadora de animais. Ele foi atrás de umas jumentas perdidas do pai, mas o texto não diz se ele, como pecuarista, que é a informação por ter animais, que tipo de animais ele cuidava. Ele foi atrás, mas evidentemente ele era envolvido com esse trabalho familiar. Então nós temos alguém que ele é pacato. Dentro dessa primeira fase de Saul, nós vamos descobrir como que esse camponês, como que esse criador
como que ele se comportava, como que era a vida, como que era o mundo dele. Aqui nós vamos encontrar algo muito interessante que eu quero transportar isso para as nossas vidas no dia de hoje. Como é que eu posso definir a mentalidade de Saul como pecuarista, como um pacato cuidador de animais? Alguém simples, alguém muito humilde, alguém que não tem grandes perspectivas da vida. Por quê? Porque o mundo dele resume-se apenas aquilo que ele vive. Sua casa, sua família e o seu trabalho. Ele não tem uma mentalidade de alcançar um degrau mais alto da sua vida. Ele não tem uma ambição de se tornar um grande homem, um mega empresário, alguém muito bem sucedido. Não. A vida pacata é aquela vida que diz mais ou menos assim: olha, está bom do jeito que está. Então não mexa comigo. Me deixa aqui no meu cantinho. Me deixa aqui na minha vidinha. Vamos fazer aqui uma transição? Eu sei que muitas pessoas, elas também têm esta mesma condição de vida. Está bom do jeito que está. Para que eu vou mudar? Para que eu vou mexer com outras coisas que, para mim, eu nem sei se vai dar certo? Não ambiciona um crescimento. Não ambiciona uma mudança. E exatamente aqui, nessa condição de vida, que o próprio Deus, ou ele levanta alguém, ou ele mesmo, ele vai sacudir, ele vai mexer, ele vai tocar, seja em uma ou mais pessoas, para que esta pessoa, ela torne-se alguém, que ela saia do seu círculo, da sua zona de conforto, e ela descubra uma nova vida. Há um conflito muito grande no que tange na vida emocional, espiritual, sentimental e nos pensamentos de Saul, quando ele é convidado a sair daquela vida e experimentar algo que jamais ele pudesse imaginar. Vou ler um texto para você que encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 9. Quando o profeta Samuel, ele tem esse encontro com Saul, Samuel ele vai falando para ele que Deus iria levantá-lo, que ele se tornaria uma pessoa muito importante dentro da nação de Israel. E diante da fala de Samuel, nós encontramos uma resposta de Saul que denota muito bem a forma que ele enxerga a si mesmo e a forma que ele enxerga tanto o seu povo como a sua família. Ele atribui a sua tribo, família e condição pessoal como alguém que nunca, jamais pudesse ser alguém na vida, que pudesse se tornar alguém importante na vida. Vejamos o que diz o texto em 1 Samuel 9:21. Então respondeu Saul e disse: porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Aqui, nós temos uma fala de alguém que dá para conhecer muito bem como que ele se vê. A forma que ele se vê, porque há uma oportunidade que está nascendo na vida dele. O Senhor está tirando ele daquela vida, está querendo fazer dele um novo homem. E é nesse momento que nós vamos perceber que se não houvesse uma mudança na vida deste homem, como é que ele assumiria o trono? Como é que ele assentaria no trono? Você já imaginou, queridos irmãos, eu vou usar um termo aqui, ele não é vulgar não, mas ele é muito popular. Ele seria engolido pelas outras pessoas. Você já viu uma cena mais ou menos assim dentro do ambiente de trabalho, na tua empresa? O grandão engole o menor.
né? Tem alguns jargões, um puxa o tapete, prepara uma cilada, levanta falso testemunho, destrói, derruba, sem se importar com nada. Se tem família, tem compromisso, tem responsabilidade, tem aluguel, tem filho. Não, se tiver uma pessoa que ela tem condição de pisar na outra, de destruir a vida da outra, ele não vai titubear. Ele simplesmente vai pegar e vai fazer. Então, é diante da fala dele que eu quero, antes de pularmos para a segunda fase, que eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você se vê? O Senhor entrou na tua vida? Deus, ele não é um Deus pequeno. Deus, eu não posso reduzir Deus à minha estatura de 1,75 m, e eu não posso igualar Deus na pequenez da minha mente, dos meus sentimentos e das minhas emoções. Sabe por quê? Porque eu sou falho, porque eu sou pecador, porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, só para você ter uma ideia, só um comentáriozinho breve, ontem ao terminar o culto eu passei o dia inteiro com dor nas minhas costas, que hoje de manhã eu preciso tomar um Dorflex para ver se melhora. Eu não posso trazer Deus para minha condição humana, porque ele é grande. Nós não podemos ter a mentalidade daquele povo de Israel, quando eles foram espiar a terra de Canaã, eles colheram do fruto, era o testemunho que a terra era boa, os frutos que eles colheram, porém 10 dos 12 gastaram muito tempo olhando cidades fortificadas, olhando gigantes que havia na terra, olhando valentes, segundo eles, que também habitavam nas terras vizinhas. E ao levar o fruto da terra e o relatório para Moisés, 10 deles contaminaram, diz o texto, o coração de toda a congregação de Israel, dizendo, olha, a terra de fato era muito boa, mana, leite e mel, aqui está o fruto dessa terra. Porém, nós vimos que lá também tem gigantes valentes, cidades fortificadas. Em outras palavras, eles estavam dizendo, não vai ser fácil a vida lá não, viu? A vida lá vai ser dura, porque nós somos pessoas simples, fracas, saímos de uma opressão, de uma escravidão, e agora nós vamos viver por conta própria para lutar contra gigantes, lutar contra homens valentes. Não sei se vai valer a pena ir para Canaã. É essa mentalidade que eu quero que você escute bem. No momento que eles disseram, nós, aos seus olhos, aos olhos dos gigantes, éramos como um gafanhoto, o que eles fizeram? Eles usaram uma palavra, hipérbole. Eles compararam Deus a um gafanhoto. Eles reduziram Deus. Nós, aos olhos dele, somos um gafanhoto. Eu acredito que naquele momento, Deus se levantou do trono e falou, quem é gafanhoto aqui? Quem é gafanhoto aqui? Eu não sou. E por que eu estou falando isso? Porque Deus estava presente no meio daquele povo. A coluna de nuvem, a coluna de fogo era a presença, era a Shekinah do Senhor que estava no meio daquele povo. Querido irmão, querida irmã, se você sair falando por aí que você é uma pessoa frágil, que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa insignificante, que você é uma pessoa que não vai para lugar nenhum, que não vai dar em nada, se você está se autoconvencendo que você é uma pessoa que os outros têm o direito de pisar nas suas costas, de arar suco nas tuas costas, de humilhar, de tripudiar na tua vida, eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus não está feliz com esse posicionamento. Eu te convido a mudar agora. Ele disse para Samuel, a minha tribo é a menor. A minha família é a menor. O que ele estava dizendo? Eu também sou um João Ninguém. Eu também sou um fraquinho. Eu também sou um insignificante. Eu também sou uma pessoa que não tenho condições ou capacidade nenhuma de fazer outra coisa senão correr atrás de jumenta, correr atrás de uma ovelha. Eu não tenho. A minha vida tem que ser isso daqui mesmo. Aí então, para que isso fosse mudado, para que essa atitude ela fosse transformada e ele se tornasse um novo homem, então nós precisamos descobrir como deveria ser a segunda fase da vida de
Esaú. A segunda fase da vida de Esaú, nós vamos encontrar aqui no capítulo de número 10, porque Samuel disse para ele, rapaz, você é o homem que vai ser capitão, diz o verso 1 do capítulo 10. Você vai ser o capitão do povo de Deus, o capitão. Sabe o que é isso? Naquela época, a mais alta patente. É você que vai mandar, é você que vai dar direcionamento, é você que comandará as tribos, as estratégias, é você que enfrentará o inimigo, é você que administrará toda a nação, meu amigo. Então, a mente de alguém pacato, cuidador de animal, precisa cair por terra. E Samuel fez algo tão interessante no texto que eu preciso dividir com você. O pai dele disse para ele assim, meu filho, fugiu algumas jumentas, vai atrás das jumentas. O que ele botou na cabeça? Eu preciso achar a jumenta, eu preciso achar a jumenta. Eu estou preocupado. A ordem foi dada, meu pai, a autoridade suprema, meu pai mandou que eu buscasse as jumentas. Cadê a jumenta? Aí Samuel entra no circuito. Aí Samuel para ele. Samuel vai mostrando o propósito de Deus para ele. Aí nesse momento, é claro que para eles mudar a vida, há dentro da cabecinha dele, eu estou preocupado com as jumentas, meu pai vai brigar comigo. Aí Samuel fala assim, rapaz, as jumentas já foram encontradas, as jumentas vão ser entregues para o teu pai. Ele estava dizendo, tira isso da sua cabeça. Ouviu bem? Tira isso da sua cabeça. Eu vou falar uma coisa aqui, já vou falar e pedindo perdão. Tire a preocupação da jumenta da tua cabeça. Sabe por quê? Tem coisa que ocupa a tua mente que ela não tem importância nenhuma. Ela não tem valia nenhuma. E por que ela está ocupando a tua cabeça? No que você tem pensado. O que tem aí dentro da tua cabeça? Por causa da Covid, você anda pensando na morte? Esqueça a jumenta. Esqueça, arranque da tua mente. Tire da tua mente. Comece a enxergar a grandeza de Deus. Comece a enxergar o poder de Deus. Comece a visualizar o plano de Deus, queridos irmãos. Todos os dias, a nossa mente ela é bombardeada. E bombardeada sem dó nem piedade. Cabe a cada um de nós alimentar aquele pensamento ou deletá-lo da nossa mente. Escolha o que é melhor para você. Samuel tinha que falar para Saul, não te preocupes mais com essa questão de jumenta. As jumentas já foram encontradas, as jumentas já foram entregues, porque agora a tua visão, o teu foco, o teu objetivo, a tua missão é outra. Não é jumenta, é ser humano. Não é jumenta, é reinado. Não é jumenta, é trono. Então, para você assumir essa posição, a tua postura precisa mudar. A tua postura precisa ser invertida para os outros poderem te enxergar. Porque se você já imaginou, eu sou rei de Israel, eu reúno toda a nação e digo assim, olha, eu estou preocupado porque ainda não achei as jumentas do meu pai. Alguém sabe onde ela está? O rei está perguntando pela jumenta do pai dele, gente. Eu estou com problema na minha casa, na minha fazenda, eu estou com problema com inimigos, mas o rei quer saber das jumentas do pai dele. E aí? Tem que ter mudança. Precisa ter mudança. Eu acredito num Deus que quando Ele nos chama, Ele muda, mas muda mesmo. Repito, começando pela nossa mente, para que então nós nos tornemos uma nova criatura, para que Ele nos coloque em lugares mais altos. E se Deus, Ele quer te colocar em lugar mais alto, por isso eu estou gastando muito tempo falando desta primeira fase, para entrar na segunda fase, e agora é uma questão de reinado, de rei. Vamos lá? Rapidinho. 1 Samuel, capítulo de número 10. Versículo de número 4 a 7. Diz assim, ó. E te como está? E te darão 2 pães que tomará da sua mão. Então virá o outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando ali na cidade encontrará um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltério, tambores, flautas, harpas e profetizarão.
e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. Olha o que diz o verso 6 na parte B do versículo. E te mudarás em outro homem. Você não pode continuar sendo o mesmo homem, Saul. Mas repare que a mudança que começa a insurgir na vida do rei Saul, ela começa como? Ela começa na sua vida espiritual. O texto diz, no verso 6, que o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Ele está dizendo da tua vida espiritual, ela vai mudar. Quando houver esta fusão entre você e o Espírito Santo de Yahvé, quando houver esta fusão, o Espírito do Senhor te capacitará, o Espírito do Senhor te fará um novo homem, o Espírito do Senhor mudará teus pensamentos, o Espírito do Senhor mudará teu posicionamento diante das adversidades da vida, o Espírito Santo lhe dará autoridade, o Espírito Santo lhe tornará um homem forte, o Espírito Santo vai fazer com que outras pessoas, quando olharem para você, vão dizer, espera um pouquinho, é de fato ele? Olha o que diz o texto. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. No momento que isso acontece, só para concluir, ele está no rancho de profetas, ele é tomado pelo Espírito Santo, há uma mudança interna, para que depois haja essa mudança externa, e diante desta mudança, aí você vai ver o que falam, o que estão falando dele. Olha só. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que Dante o conhecia, viram. E eis que com os profetas profetizava. Então, disse o povo, cada qual ao seu companheiro. O que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Coisa tremenda, não é? O que está acontecendo com aquele homenzinho pacato? Que agora há pouco diz, eu sou o menor, minha casa é a menor, minha tribo é a menor. Agora, ele já está no meio da elite espiritual, profetizando, cheio de poder, cheio de autoridade. Irmãos queridos, é esta a visão que as pessoas precisam ter de nós, igreja do Senhor. A visão que o mundo precisa ter da igreja de Jesus Cristo é esta visão. A visão não daquele homem fraco, débil, daquele homem de uma mentalidade medíocre, daquele homem que todo mundo pisava, tripudiava, fazia e acontecia. A visão que o mundo precisa ter de mim e de você é exatamente essa. Estou assustado. Porque será que é você mesmo? Deixe que o mundo reconheça a grandeza de Deus por intermédio da tua vida. Deixe que o mundo enxergue Deus na tua vida. Não com aquilo que você está falando, mas pelo teu comportamento e pelas tuas ações. Porque lembra de ontem, se formos murmuradores, se vivemos reclamando, estamos mostrando para nós mesmos e para as pessoas ao nosso derredor que o nosso Deus não pode mudar nada e não pode fazer nada. Mas quando nós temos esse posicionamento, as pessoas vão dizer, o mundo está desmoronando. E o crente continua louvando. O mundo está desmoronando. E o crente continua profetizando. O mundo está desmoronando. E o crente continua testificando que a fé dele está alicerçada no Deus da vida dele. Saia da tua casa, se é que você pode. Mas deixe que o mundo veja em você a mudança que o Espírito Santo ele quer proporcionar na tua vida, ele quer realizar na tua vida. Agora nós temos um rei, segunda fase da vida dele, rei. Como rei, ele vai assumir todos os compromissos de Israel.
E ao assumir os compromissos de Israel, dentre todos os compromissos, tem as batalhas, tem as lutas, tem as dificuldades, tem os inimigos que não estão nem aí. O que eles querem é tirar-lhe a vida. É a posse da nação, é a destruição do rei de Israel e de todo o povo de Deus. Deus estaria sempre na retaguarda, claro que sim, mas dependeria apenas e tão somente de Saul, estar na linha de frente do exército, mostrando que existia um Deus na vida dele, e era esse Deus que estava na vida dele que o conduziria para grandes vitórias em sua vida. Eu tenho certeza absoluta que por mais que o mundo combata contra a igreja, o mundo não terá êxito, não terá sucesso contra a igreja de Cristo Jesus. Porque ela foi comprada por sangue, valor inestimável. E se você faz parte desse povo que vai herdar a eternidade, que está aguardando a cada dia, seja durante o dia, quando dormimos ou acordamos, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Se você pensa assim, pois então acredite que o Senhor te conduzirá por um caminho de vitória contra os teus adversários, contra os teus inimigos, contra a igreja de Cristo Jesus, constituída por órgão humano. O Senhor não vai nos desamparar. Agora que ele tomou posse do reinado, agora que ele é um rei de Israel, vem a vitória contra os inimigos. Eu só vou fazer uma transiçãozinha rápida do capítulo 11 para o 13, porque já estamos aí, são 9 horas e 35 minutinhos, a hora não espera, e eu quero concluir com a terceira fase da vida dele, quero adverti-los nessa terceira fase, mas preciso falar sobre esta vitória que ele obteve no capítulo 11 do primeiro livro de Samuel. Enfrenta a primeira luta, a primeira guerra, a primeira peleja contra o exército amonita. Esse exército amonita, se você ler sobre moabitas e amonitas, você perceberá que não é um povo qualquer não, viu? Você perceberá que é um povo violento ao extremo, tanto amonita como moabita. Então ele não está enfrentando uma guerra de um patamar mediano. Ele está enfrentando uma guerra que é uma guerra que ele sabe, ou derrama-se sangue, ou sangue será derramado. Não tem meio termo, não tem alternativa. Ou ele reveste o seu exército e enche esse exército de coragem para enfrentar os amonitas, ou então eles é que pereceriam, eles é que desceriam à sepultura. E nós encontramos aqui no capítulo 11 do primeiro livro de Samuel que Deus lhe dá vitória. Deus dando vitória para ele. Eu vou ler aqui 2 versículos do primeiro livro de Samuel, no capítulo 11, que mostra dentro da fala dele, você descobre na fala dele, que a primeira fala lá do versículo 21 do capítulo de número 9, ela mudou. Você vai ver que não é o mesmo homem. A fala dele não é a mesma daquele homem. Quer ver? Se você tiver com a Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo. Diz assim, capítulo 11, versículo de número... Só um minutinho. Aqui, ó, versículo 11. Sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias. Vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, feriram a Amon, até que o dia aqueceu. Sucedeu que o restante se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dá cá aqueles homens e o matemos. Olha a fala de Saul agora. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel.
nesse momento, você está descobrindo um homem crente, confiante, que mostra autoridade. Nem daqui aqueles homens, nós vamos matar. Aqui estava falando que Saul não ia ser nada, Saul não ia ser ninguém, Saul não ia representar. Não. Daqui agora que não. Ele disse, não, ninguém vai fazer mal a ninguém. Hoje ninguém morre, não. Porque o Senhor deu livramento para Israel. Ele estava indo pelo caminho certo. Ele mostra aqui no versículo de número 12, no versículo 13, ele está mostrando que ele tem autoridade e ele está mostrando que ele está atribuindo a vitória ao Deus da vida dele. Não é tremendo isso? Evidentemente que sim. Se ele continuasse por esse caminho, ouvindo, obedecendo e acreditando, certamente muitas e muitas outras conquistas ele alcançaria e o nome do Senhor na vida dele seria glorificado. Mas eu preciso terminar este programa com a terceira fase da vida de Saul. A terceira fase da vida de Saul, infelizmente, não foi uma das melhores. Porque na terceira fase da vida de Saul, nós encontraremos um homem que ele não tem controle. Que quando a pressão, eu estou falando do ser humano, ele não tem controle emocional. Por ele não ter controle emocional, ele não está preparado para enfrentar situações maiores. Preste atenção no que eu vou te falar. Na primeira guerra que ele teve foi com Amon, os amonitas. Ótimo, vitória. Mas a segunda guerra que ele vai enfrentar é contra os filisteus. E contra os filisteus existe registro da quantidade de soldados, da quantidade de cavalos e uma multidão que o texto ele diz que era incontável, como a areia do mar. Observe, Deus o experimenta com uma guerra que tem uma dimensão e ele tem sucesso. Deus agora permite que uma segunda guerra, numa dimensão gigantesca, numa dimensão enorme, e é nessa dimensão da grandeza desse Deus que nós vamos descobrir se ele ia ser aprovado ou não. Então nós temos na terceira fase um homem que não tem controle emocional, e por conta desse descontrole emocional, ele distancia-se de Deus, agindo por conta própria. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela manda nós confiarmos no Senhor. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela nos aquieta o coração quando ela diz não temas. Sabe o que a história da Bíblia Sagrada, quando nós trazemos para a realidade da nossa vida, o que muda são as personagens e as condições. Mas o Deus continua sendo o mesmo. Hoje, no século 21, enfrentamos as nossas guerras, nossas batalhas que não se compara com a guerra de Saul contra os amonitas e nem contra a guerra dos filisteus, que foi uma guerra assim gigantesca. E é dentro dessa guerra que eu quero chamar a tua atenção do controle emocional que distancia o homem de Deus. Samuel disse para ele: você vai ficar em Gilgal, espere 7 dias, porque no 7º dia eu vou sacrificar ao Senhor. Samuel ele tem um tríplice ministério, ele é sacerdote, profeta e juiz. Então ele diz: você vai só esperar. E então o texto diz, em 1 Samuel, no capítulo 13, que uma grande multidão, os inimigos, de uma forma incontável, está agora invadindo Israel para destruir. Mas com vontade, não era uma coisa assim para se dizer nós vamos dar um susto, nós vamos para devastar, para destruir. Olha só o que diz, ó. Eu estou no capítulo 13, versículo 5. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Olha os números: 30.000 carros, 6.000 cavalos, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. Subiram, se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven.
Vendo os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu nas cavernas, nos espinhais, penhasco e pelas fortificações e cova. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gigal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Olha agora, nesse exato momento, quando eles vão até Saul, e eles dizem para Saul, Saul, o negócio está feio. O negócio está feio porque os filisteus estão vindo, mas não é um exército qualquer não. A linha de frente é com carros e cavalos, atrás dos soldados, uma multidão que não tem como a gente contar, nós não temos ideia da quantidade. Eles já vêm com medo, eles já vêm com o coração fragilizado, eles já vêm com a mente conturbada, e é exatamente nisso daí que vem todo mundo dizendo para ele, Saul, o que a gente vai fazer? Você é o rei, qual é a atitude que deve tomar? Pressão. Vamos lá, vamos colocar muita pressão em Saul, muita pressão, muita pressão, muita pressão. É dentro desta pressão que nós revelaremos quem de fato nós somos. Você já foi pressionado alguma vez na tua vida? Você já se sentiu pressionado alguma vez na tua vida? Pois é. Algumas pessoas, quando elas estão sob pressão, elas mostram que elas são. Elas xingam, elas correm, elas choram, elas têm desequilíbrio emocional, elas não sabem o que fazer. Já existem outras pessoas que quando elas são pressionadas, elas mantêm uma frieza espiritual, um controle emocional. Ela pensa, ela raciocina. Você já teve um patrão dizendo, ei, vamos lá, cadê? Já fez, eu tô com pressa, ó, você vai me atrasar, ó, se acontecer alguma coisa, você vai ser mandado embora, hein? Vamos lá. E aí você não come, você não dorme, você tá correndo, e aquela pressão toda, você mesmo é o culpado de não ter resolvido o problema. Sabe por quê? Porque nenhum de nós estaremos livres das pressões do mundo, queridos irmãos. Agora cabe a nós saber administrar as pressões que nós sofremos na vida. Cabe a você saber lidar com a pressão. Cabe a você saber lidar com as circunstâncias da tua vida que quer fazer com que você se torne aquela pessoa que você não é mais. Uma nova criatura em Cristo Jesus. E então, ele tinha que esperar 7 dias. E o povo dizendo, os filisteus estão chegando, o exército está chegando, e agora o que vai ser de nós? E ele dependendo de Deus, dependendo de Samuel, dependendo da consulta. O que ele fez? O versículo 8 em diante eu não vou ler, porque o nosso tempo já está acabando. Ele faz o que não deve. Ele pega o cordeiro, ele sacrifica, ele oferece a Deus como sacrifício. Naquele momento, Samuel ele chega. Naquele momento, Samuel disse, você acabou de ser reprovado. Mas não está vendo o exército, povo. Você tem um Deus que tem o controle de toda a situação, Saul. Você tem um Deus que não está com medo dos 30.000 soldados, dos 30.000 carros. Você tem um Deus que não está com medo dos 6.000 cavaleiros. Você tem um Deus que não está com medo de uma multidão de soldados incontáveis como a areia do mar. Você tem um Deus que essas coisas para ele não é nada e não representa nada. Eles poderiam estar aqui, ó, na porta da tua casa. O teu Deus os abateria. O teu Deus os daria vitória. O que você tinha que fazer era só acreditar, era só confiar. Ele foi reprovado duramente por Samuel pelo simples fato de não saber lidar com as pressões. E exatamente por isso, o reinado dele já foi passado por um outro homem que ia saber lidar com as pressões. Quando esse Saul jogou pressão para cima de Davi, ele saía, ele fugia, ele ia para um lugar, ele ia para o outro, mas ele não permitiu que aquilo reduzisse de novo a um simples pastor de ovelha, porque ele sabia do propósito que Deus tinha para a vida dele. Talvez você hoje está enfrentando essa fase da vida de Saul, sob pressão. A tua condição, o teu controle emocional, ele se desequilibra. Talvez com isso você se distanciou de Deus, porque ao distanciar-se de Deus, nós vamos reclamar, murmurar, questionar, por quê, mas por quê? Mas se nós mantemos a nossa confiança no Senhor, certamente o Senhor nos honrará.
nos abençoará, manifestará o poder e a glória dele em nossas vidas. Saul, infelizmente, foi reprovado como rei. Teve o seu período de reinado, sim, só que não foi o rei aceito por Deus, por conta de uma situação. Que Deus te abençoe nesse dia. Que as pressões da vida, da mídia ou de qualquer outra coisa não te afaste do Senhor. Que você viva uma nova experiência e que o Senhor, nesse dia de hoje, somente Ele, seja glorificado na tua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Pressões, nunca ficaremos livres. O que vai fazer a diferença é o nosso posicionamento diante das pressões. Paz no coração, mente tranquila e fé na pessoa santa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o céu se abrirá, a chuva serôdia ou a temporã, o Senhor enviará a seu tempo ou fora de tempo, mas certamente te abençoará. Deus abençoe a tua vida. Fique aí com esta palavra no nome de Jesus. Muito bem, são 9 horas e 50 minutinhos. Como o tempo passa rápido, Bispo Isaac Souza. Eu vou mandar aqui um abraço a todos os nossos irmãos que compartilharam o vídeo, que deixaram o seu alô, o seu bom dia, a paz do Senhor. Vou mandar aqui um alô para todos esses nossos irmãos. Depois eu respondo cada um dos irmãos, tá? Eu dou um feedback, dou lá um retorno para todos vocês. Mas eu quero aproveitar aqui e mais uma vez eu quero pedir, meu irmão e minha irmã, não é no nome de Jesus que eu peço isso. Não dê de ombro, não desdenhe a nossa solicitação, o nosso pedido. A cada dia nós estamos matando 2 leões por dia, não é um. E as coisas são difíceis demais. E se as coisas elas são difíceis para quem está zelando pela palavra de Deus, sabemos que também para a nação brasileira as coisas não têm sido fáceis, de forma alguma. Mas se nós podemos contar com a boa ação, se nós podemos contar com o amor, se nós podemos contar com aqueles que de fato são irmãos e herdarão a eternidade junto conosco, então eu sei que essa pessoa atenderá ao meu pedido. Eu peço para que você vá hoje à agência do Bradesco, deposite o seu dízimo, deposite a sua oferta. Você pode, faça a sua oferta, seja ela R$50, R$70, R$100, R$30, aquilo que está dentro da tua condição, deposite, ajude-nos com a obra de Deus, ajude-nos a manter a obra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus... Tenho certeza e acabei de pregar, Deus tem o controle de toda e qualquer situação. Só que nós vivemos nesse mundo e dependemos um dos outros. E nós não podemos ir para um terreiro e pedir a um babalorixá que ele oferte para a igreja, que ele não vai fazer isso. Nós também não podemos pedir para, ainda que temos, sim, irmãos da Igreja Católica, pessoas simpaticíssimas, amáveis, pessoas assim, de imenso valor, mas eles investem na igreja deles. Talvez você aí que está me ouvindo, que de repente é católico, já experimentou em semear também numa igreja que prega o Evangelho, que prega a palavra de Deus? Faça isso, Deus vai te surpreender, viu? Então vá hoje no Banco Bradesco, deposita o teu dízimo, deposita a tua oferta. Pastor, não posso sair, faço parte do grupo de risco. Peça para o teu neto, filho, peça para alguém que vai pagar a conta de água e de luz, diz, olha, passa lá no banco, no caixa eletrônico do Bradesco, faça esse depósito aqui, porque eu quero ajudar a comunidade cristã internacional Renovar do Bispo Isaac Souza. Faça a sua oferta nesse dia de hoje. Banco Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249, dígito 0. Banco Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249, dígito 0. Você fazendo a sua doação, pode mandar pelo WhatsApp ou até pelo Facebook, inbox, e nós certamente vamos aqui no ar agradecer a tua boa ação. Então faça hoje a tua contribuição para a obra de Deus. E eu quero lembrar aos irmãos que eu me encontro ali na Renovar de Jandaia do Sul, na Avenida Souza Naves 495. Amanhã, quinta-feira, nós temos um culto às 19 horas e às 15 horas e às 19 horas e 30 minutinhos. Então eu estou convidando os irmãos, meu abraço a todos os nossos irmãos de Jandaia do Sul. Você pode estar comparecendo, que vai ouvir uma palavra, receber uma oração. Eu e a minha esposa, a pastora Fátima Figueiredo, estaremos juntos ali para abençoar a tua vida no nome de Jesus. O nosso alô a todos os nossos irmãos. E eu vou
estar aqui terminando a programação do dia de hoje. Nossos irmãos Jéssica Andrade Oliveira, Alessandra, a Alessandra ela é fiel, e a nossa irmã Paulinha Leandra, a pastora, Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Silvana Vicari. Silvana Vicari, Deus te abençoe. Irene Lima. Irene Lima, Deus abençoe. Marlene Maria. Irmã Marlene Maria. Leonice Salles. Leonice, Deus abençoe a vida de todos vocês, que Deus os cubra com toda sorte de bênção, que o bondoso Deus nesse dia de hoje cumpra cada propósito que Ele tem para a tua vida nesse dia de hoje. Fiquem todos com Deus e tenham um dia abençoado. Aguardo você amanhã em 2 horários, 15 e 19h30, na Souza Naves 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. Deus os abençoe a todos no nome de Jesus.